Naquela época era enorme, era em São Paulo, num hotel em Ibirapuera, a seleção. Enorme, era assim, milhares de pessoas, que eu cheguei lá e já fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E várias pessoas super assim, que tinham se preparado pra estar lá, sabe? Tinham estudado, sabia muito sobre Emirates. E eu tava lá sem saber de muita coisa. Tinha gente que era família, piloto, e eu lá do interior da Bahia, falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas fui com minha cara e coragem. E aí fui passando, gente, fui passando nas dinâmicas, que é muita dinâmica em grupo que tinha. Fui passando na dinâmica em grupo. É tudo em inglês. O meu inglês ainda tava bom pro intermediário. Hoje eu tô 100%, mas naquela época ainda tinha muitas palavras que eu não tinha conhecimento, porque eu era recém-chegada em tudo, né? E como eu falei pra vocês, aprendi inglês sozinha. Então, eu fui passando em tudo, acredita? Nessa minha primeira vez no Emirates. E aí eu cheguei até a final interview. Quando eu cheguei na final interview, eu já fiquei. Eu já falo só com minha irmã. E aí eu tava com medo, eu tava literalmente com medo de vir pra morar em Dubai, que eu não sabia o que era Dubai, não sabia o que era Emirates, não sabia de nada na vida. Fui pra essa final interview e eu tava com tanto medo, tava tão nervosa. E aí a entrevistadora me perguntou por que eu queria ser cabin crew. Eu olhei pra cara dela e comecei a ficar assim. Não veio nada, fiquei branco. Ó. E aí, obviamente, eu não passei. Por isso que eu falo pra vocês, se preparem. Se vocês querem passar na Emirates, tem que se preparar muito, ficar confiante, seguro de si, porque na hora H, se você não estiver preparado, você pode dar um branco, como aconteceu comigo. E aí, obviamente, gente, eu não passei, né? Eu já sabia disso, já saí da entrevista, falei com o meu amigo, ele, poxa, mas você chegou tão longe. Realmente, eu cheguei muito longe, porque assim, pra minha primeira vez que eu não tava preparada tanto assim, eu fiquei até surpresa, mas foi bom ter me preparado para fazer aquela entrevista, né? E também para poder aprender como é que é o processo. Então eu não passei, esqueci da Emirates, continuei seguindo minha vida, graças a Deus, depois deu certo, eu consegui trabalhar como modelo, fiquei por 6 anos viajando o mundo, trabalhando como modelo. E aí chegou o Covid, né? Que foi aquele momento assim de tensão para todo mundo. Eu acabei voltando pro Brasil porque não tinha onde ficar, o mundo todo lockdown. E aí foi aquela coisa assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí então eu voltei para São Paulo depois que o lockdown começou a ficar um pouquinho mais ok para trabalhar lá. E aí, gente, eu recebi o e-mail da Flyride, que é a empresa que faz a seleção dos comissários no Brasil, me chamando para uma entrevista. Eu fiquei assim, em choque, porque foi praticamente o quê? 8 anos, né? Que eu fiz a seleção com 29. Foi 8 anos sem escutar nada sobre a Emirates, sem saber da Emirates, sem nada, 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 nada. E aí eu que recebo essa mensagem, eu falei, é um sinal. E é claro, eu tava muito mais experiente, tava com 29 anos.